A grave situação de seca e o crescente número de incêndios que assolam a Amazônia têm consequências devastadoras, não somente para o ecossistema, mas também para a saúde das comunidades locais. Em áreas afetadas pela densa fumaça, as crianças enfrentam sérios problemas respiratórios, forçando muitas delas a buscar atendimento médico em unidades de saúde. Nesse contexto crítico, hoje trazemos uma entrevista com a doutora Elizabeth Iquino. Elizabeth Iquino é uma renomada professora do curso de pós-graduação em pediatria da AF Educação Médica e irá abordar os perigos associados à exposição à fumaça para a saúde, além de destacar a importância dos cuidados especiais que devemos dedicar às crianças. Seja bem-vinda, doutora Elizabeth. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada pelo convite. Certo, vamos começar falando sobre riscos. Quais são os principais riscos à saúde das crianças que vêm sendo expostas, infelizmente, por essa densa fumaça que encobre não só Manaus, mas algumas localidades do interior do estado do Amazonas? A fumaça, por si só, ela é prejudicial tanto para as crianças, também para os idosos, que a gente chama de extremos de idade. Então, complica um pouquinho mais a saúde desses grupos. Então, as crianças, em especial, aquelas que possuem algum problema respiratório de base, asmáticas, rinite, então elas têm uma predisposição a entrar em crise com mais facilidade. E devido também à idade, menor idade, eles podem agravar também com uma facilidade um pouco maior. E existem cuidados especiais que os adultos, pais responsáveis devem direcionar a essas crianças devido a esse contexto? Então seria interessante que as crianças não entrem em contato direto com a fumaça. É meio difícil, né? Porque às vezes a gente acorda de manhã e o apartamento, a casa já está cheia de fumaça. Então o ideal é que a gente mantenha as janelas e portas fechadas, que a gente coloque um purificador de ar, que a gente não deixe as crianças entrarem em contato direto com a fumaça. Então evita que brinca, né, ao ar livre nesse período. Então, que é uma coisa muito difícil também, você restringir a criança ao ambiente de ficar ou somente dentro da sala de aula, aquelas que estão na escola, ou somente dentro de casa, para evitar que a criança fique inalando aquela quantidade grande de fumaça. Então, o ideal é que fique mais dentro de casa com um purificador de ar. E o ambiente climatizado também ajuda. Também está muito quente, e aí dificulta a vida da criança de ficar em ambiente fechado. Então, isso, assim, gera uma problemática além da própria fumaça e da própria condição que a criança sofre. E sobre a utilização de máscaras? É recomendado? Ajuda, mas criança muito pequenininha, com menos de 2, com menos de 4 anos, vai ser uma dificuldade maior em manter o uso de máscara. A gente viu isso recentemente, né, durante a pandemia. Então, crianças maiores é ideal que utilize para sair ao ar livre, idosos. A gente precisa reforçar também a ingesta de líquido. Então, oferecer água, suco ao longo do dia, manter essas crianças hidratadas e a gente aumentar, então, oferecer essa água mais vezes para as crianças. E também para os idosos, que os idosos também dão uma sofridinha nesse período. E existem precauções que podem ser tomadas devido a esse período em relação às crianças? Por exemplo, em conversas com pneumologistas, eles falam sobre colocar uma vasilha de água no ambiente. Sim, ajuda, né? Com o purificador de ar. Esse é o purificador. O umidificador, purificador de ar ajuda bastante. A bacia com água ajuda. Colocar um pano umedecido nos espacinhos das portas. Nas extremidades. Isso, nas extremidades das portas e janelas ajuda um pouco a tentar evitar que entre, né, a fumaça também para dentro do ambiente. Porque às vezes, mesmo com a casa, o apartamento fechado, você acorda de manhã e tá com fumaça dentro de casa, às vezes com cheiro forte. Acho que essa semana, recentemente, teve várias manhãs que a gente acorda e a casa tá com cheiro de fumaça mesmo você estando com as janelas e portas fechadas. Com certeza. E quais possíveis sinais de alerta os adultos, pais responsáveis devem estar atentos para que, por exemplo, recorra a uma unidade de saúde e levem seus filhos aos hospitais em busca de atendimento médico? A fumaça, ela pode causar irritação nos olhos, ardência nos olhos, pode causar induzir, né, a criança asmática que entra em crise. Então, a criança apresentou dificuldade para respirar, apresentou algum quadro de conjuntivite, que os olhos ficam mais vermelhinhos, alguma irritação nos olhos, é interessante procurar o pediatra ou o médico que acompanha, ou uma unidade hospitalar em que ela tem acesso, uma unidade básica de saúde que essa pessoa tem acesso, para a gente poder passar, né, ou um lubrificante, as medicações necessárias para aquela criança que entrou em crise e tentar evitar com que essa criança agrave e venha necessitar de uma internação hospitalar.
Quais são as medicações necessárias? Os tratamentos, eles são mais invasivos? As medicações vão depender de criança para criança, dependendo do quadro, né? Então, criança que já faz medicação de uso de base, tem criança que vai precisar de uma medicação de resgate, que vai para o hospital. Então, isso vai depender muito do quadro clínico da criança. E também do controle, né? Da gente observar. Aquela criança começou a ficar cansada, ela começou a apresentar uma dificuldade para respirar. Então, nesse caso, a gente já fica de olho para levar para o hospital para não agravar. Então, começou com uma dificuldade para respirar, uma tosse que não cessa, começou a tossir e não para, uma tosse incessante. Precisa procurar uma unidade de saúde. A criança começou a apresentar sinais de prostração, não tá legal, uma criança que não tá ficando bem, não fica espertinha, não fica animada. Então, é um sinal de alarme. Então, a gente precisa ficar atento a detalhes da criança. Você falou que os tratamentos, eles dependem dos quadros clínicos, mas você poderia especificar um pouco mais sobre esses tratamentos? Como é que eles se dão? Então, porque eu vou ter criança asmática, existem casos diferentes. Os grupos de risco. Isso, existem casos diferentes, gravidades diferentes dentro da mesma doença. Então, existem crianças que precisam fazer um uso de medicação contínua. Existem crianças que só fazem medicação quando entram em crise. Existem crianças que agravam com mais facilidade. E dentro dessas crianças, existem crianças que têm um risco maior. Então, crianças que podem ter algum problema neurológico, crianças que tenham problemas de coração, cardiopatia, as crianças que têm alguma outra doença pulmonar associada, né? Então, essas crianças, elas podem agravar com mais facilidade. Crianças que têm comorbidades, né? Então, além da própria infância, apresentam alguma doença que precise acompanhar, além da condição natural dela. Certo. E os cuidados, eles mudam se tratando dessas crianças de grupo de risco ou são os mesmos? Os cuidados que a gente pode fazer são os mesmos, assim, o ideal é que ela não entre em contato com a fumaça. Então, se ela pode deixar essa criança em casa nesse período, melhor que fique em casa. Mas nem todo mundo pode deixar essa criança em casa. Precisa ir para a escola, precisa andar, precisa entrar em contato, infelizmente, com a fumaça. Isso vai depender da realidade de cada família também. Mas o ideal é que ela se preserve do contato direto da inalação da fumaça. Doutora, aqui no Amazonas é natural que existam aqueles remédios caseiros. O que a senhora pensa sobre isso? Eles são pertinentes? É uma automedicação que não é muito boa? Isso vai depender da idade, né? Por exemplo, crianças com menos de 1 ano não podem fazer o consumo de mel, né? E muitas dessas medicações, a base vai mel. Então a gente precisa também dessa orientação de que não é toda medicação que faz bem, que é interessante que o médico veja, que é interessante que essa criança seja examinada antes de iniciar qualquer medicação. Certo. No início da entrevista, você citou o calor. E recentemente a gente fez uma matéria para cá também, entrevistamos inclusive um doutor da USP, perguntando para ele se o calor ele poderia estar por trás da manifestação dessa densa fumaça em Manaus, e ele disse que não tinha nada a ver, que é proveniente dos focos de queimada, enfim. Mas isso se aplica também à saúde? Por exemplo, as altas temperaturas, elas podem impactar a saúde das crianças? As altas temperaturas, elas causam desconforto. Então, crianças menorzinhas, elas podem apresentar reações de pele, mas não necessariamente o calor por si só vai causar alguma doença. O que é prejudicial, de fato, é a fumaça. Porque o calor é o ano inteiro, né? Assim, claro o verão que amazônico. Essa época do ano é mais quente, todos os anos essa época do ano é um pouco mais quente. Esse ano parece especialmente mais quente, mas o calor por si só não impacta na saúde da criança. O que pode acontecer de fato é a fumaça atrapalhar, né? E aí a criança precisa ficar mais tempo em ambiente fechado. Mas ele exige cuidados especiais, por exemplo, em relação à desidratação? Ou... Sim, quando tá mais quente, a gente precisa, né, aumentar a oferta hídrica da criança, porque ela acaba perdendo um pouquinho de líquido através do suor, acaba ficando mais... com necessidade hídrica maior. Então, a gente precisa oferecer líquidos, de preferência água. É o melhor líquido. A gente evita líquidos açucarados ao longo do dia. Então, evita o uso de refrigerante, bebidas adoçadas. Então, o ideal é que a gente dê realmente água. Água, esporadicamente água de coco, mas o ideal realmente é que a criança tome água. E a gente ofereça, pode ser água gelada, não tem problema nenhum. Em relação ao sistema imunológico também não afeta? Nem nada. A hidratação adequada. A baixa da hidratação pode sim causar algum desconforto, algum prejuízo para a saúde da criança. Certo.
Certo, doutora. Em relação às internações, elas vêm aumentando nesse período devido à fumaça? Sim, que as crianças elas têm entrado em crise, elas têm buscado, né, o atendimento médico. Então, a rotatividade de internações nas unidades hospitalares vem aumentando, tanto na rede privada como na rede pública também. E quais são os principais sintomas que elas apresentam? São aqueles que você citou? O desconforto respiratório, essa dificuldade para respirar, a necessidade de buscar ajuda para medicar. Então, isso aí acaba fazendo com que os pais busquem um atendimento médico. E quando os pais buscam esse tratamento, ele demora? Depende da criança. Tem criança que responde muito rápido e não precisa internar. Aí tem criança que demora mais, isso vai depender da condição de base de saúde dessa criança também. Essas crianças podem precisar de internação e essas internações elas variam. Essas crianças que apresentem alguma comorbidade, elas podem até precisar de uma unidade de terapia intensiva. E, graças a Deus, a grande maioria tem melhorado, a criança responde muito bem ao tratamento. Mas o ideal é que as crianças não precisem internar, que elas consigam ficar em casa. E existe um padrão de faixa etária no que diz respeito a essas crianças que vêm sendo internadas? Ou... Sim, as crianças menorzinhas, né? Essas crianças com menos de 3 anos, elas internam mais. Certo. Doutora, quais são as diferenças de cuidados entre adultos e crianças? Os adultos, eles podem usar máscara. Então, adulto, no geral, faz o que tem que ser feito, né? Na grande maioria das vezes. Então, o adulto pode usar a máscara. O adulto, ele pode fechar o seu ambiente também. Usar o umidificador no seu ambiente de trabalho. Isso ajuda bastante. E evitar o contato com pessoas doentes também, para evitar que adoeça. Outra coisa é que o adulto também pode ter uma comorbidade, né? Então, um adulto que seja portador de alguma doença pulmonar, cardíaca, alguma comorbidade que exija um cuidado maior, então essa pessoa também precisa se preservar, né? Utilizar máscara para sair na rua, isso ajuda bastante. Hidratar, tomar bastante líquido, né? Algumas mulheres esquecem de tomar bastante líquido ao longo do dia, alguns homens no trabalho também diminuem a sua ingesta hídrica. É importante que aumente a ingesta hídrica, tome bastante água. Sobre recomendações às escolas, a profissionais da educação, existem? O que a gente pede é que nesse período eles evitem, quando tem muita fumaça, evitem de ficar ao ar livre. Infelizmente, a gente pede para as crianças ficarem mais tempo em sala de aula. Eles ficam mais tempo restritos a um ambiente fechado. Não é o melhor para o dia a dia da criança, mas nesse período de fumaça, o ideal é que evite esse contato direto. Então, que eles fiquem mais tempo restritos em sala de aula. Em relação à questão psicológica das crianças, porque é muito difícil para elas, mexe na rotina, elas deixam de brincar, quais são as estratégias, o que a senhora recomenda? O ideal é que a gente utilize bastante da parte lúdica, que as crianças interajam com a atividade, para que não fique tão difícil também para a escola, porque realmente não é tão agradável para a criança ficar o tempo todo na sala de aula. Mas nesses períodos que tem, nesses dias que a fumaça está mais baixa, o ideal é que realmente eles fiquem mais restritos. Não é o ideal, mas que a gente consiga evitar que eles inalem toda essa fumaça. O ideal também é que a escola deixe as garrafinhas das crianças identificadas, né, com água ao alcance delas, para que elas possam ir buscar sozinhas a água e que elas possam se lembrar de tomar água também. Então, o ideal é que isso fique visível para a altura e para o tamanho, né, da criança para cada faixa etária. E a alimentação nesse período é importante também? Uma boa alimentação balanceada, com uma boa ingesta de fruta, uma boa ingesta de verduras, uma alimentação balanceada faz toda a diferença. Tá bom, doutora, então eu vou pedir para você olhar para a câmera, para você pedir para os pais se atentarem às crianças. Por favor, permita aí, dê suas recomendações. Então, gente, cuidem das crianças, cuidem para que a fumaça não entre dentro de casa. Geralmente, de manhã é um período bem crítico, então a gente amanhece com o apartamento, com a casa, com bastante fumaça, que a gente fecha as janelas, que a gente fecha as portas, que a gente utilize um purificador de ar na medida do possível, para que as crianças não inalem essa quantidade tão grande de fumaça. E cuidem também dos idosos, né? Que idoso também é uma faixa de risco, que são os extremos de idade, as crianças menores e os idosos, eles são os que mais sofrem com essa alta quantidade de fumaça que a gente está enfrentando por esses dias. Entendo, doutora. Muito obrigada pela sua presença, viu? Acredito que tenha sido bastante esclarecedor para pais, responsáveis e até mesmo profissionais da educação que possam cuidar das nossas crianças nesse período tão difícil para nossa cidade, para o nosso estado. Então,
É isso. Muito obrigada por assistir mais um TH Entrevista. Estaremos aqui pelas próximas semanas também. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @infotodahora. Lá você tem acesso a inúmeras notícias bem apuradas, de qualidade. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, viu? A gente está sempre trazendo conteúdos muito bacanas e informativos para vocês. Até a próxima!